Fala pessoal, boa noite. Paz, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Feliz por estarmos juntos aqui mais uma vez. Deus abençoe. Hoje o tema da mensagem é o poder da intencionalidade. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos estar em oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite e queremos ouvir a Tua voz, Pai. Não é a minha voz que queremos ouvir, é a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua voz fale alto em nosso coração, que a Tua voz traga revelação, que a Tua voz traga entendimento, que a Tua voz traga renovo, que a Tua voz alinhe o nosso coração ao Teu e que seja uma noite especial, Deus, em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido para Ti, Deus, nessa noite. Que seja uma noite especial, porque o Senhor está presente aqui, nós cremos nisso. Já podemos sentir a Tua presença nesse lugar e isso para nós é suficiente, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. A nossa oração. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 7. Se você ainda não mandou, manda pro pessoal aí. O pessoal que estava semana passada, o Beto Iluminador, Ivonei Pai, manda pro pessoal aí, amém? Vamos espalhar essa mensagem. Onde você acha que... eu já falei, né? Eu ia perguntar onde você acha que na Bíblia fala sobre intencionalidade. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Deus, mais uma vez entramos no altar da oração. Acabamos de ler a Tua palavra, Deus. Essa palavra que é vida, é luz para o nosso caminho. Deus, em nome de Jesus, me esconda atrás da Tua cruz para que somente o Teu poder, a Tua glória seja manifestada. Que eu não seja nada e que o Senhor possa ser tudo em Deus nessa noite. Que não saia nada da minha boca que não venha de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não é todo o que quer que recebe, a gente acabou de ler aqui. É o que pede que recebe. Não é aquele que deseja que vai encontrar. É aquele que busca que vai encontrar. Então a Bíblia é muito clara para mim e para você. Há poder na intenção. Tem que ter intenção de fazer algo. Porque não é porque você quer que você recebe, é porque você pede que você recebe. Não é porque você deseja que você vai encontrar, é porque você busca que você vai encontrar. Por exemplo, para um casamento dar certo, precisa ter intenção das duas partes. Nenhum esposo, nenhuma esposa vai acordar do nada e vai falar: caramba, olha, acordei hoje, meu casamento tá dando certo, acordei, tá bem melhor agora, não sei fazer nada. E não acontece dessa forma. Precisa haver a ação das duas partes. E a gente tem no nosso meio o exemplo de um cara muito intencional, velho. Eu sempre achei legal a gente ter uma coleção de roupas aqui. E eu acho que dá pra ser estiloso e ao mesmo tempo passar uma mensagem legal numa roupa, sem ser aquelas frases grandonas, sem ser aquilo que todo mundo já sabe? Que todo mundo já viu no meio gospel. E foi muito louco como surgiu a ideia e no dia seguinte essa pessoa já tinha uma lista com vários fornecedores, com tudo pronto. E eu falei: uau, é isso? Sério? Você entendeu? Tem tanto trabalho pela frente, mas tem tantas pessoas que colocam N coisas na frente para não serem intencionais naquilo que desejam fazer. E outro dia eu vi uma matéria no Mike Tyson e ele foi questionado se era verdade o fato de que ele acordava às 4 da manhã para correr. E o Mike Tyson respondeu: não, às 4 da manhã eu já tô correndo. Aí perguntaram para ele: mas você é o campeão mundial, para que tudo isso? E o Mike Tyson respondeu: exatamente por isso. Exatamente por isso. A esta hora, todos os meus adversários estão dormindo e engordando.
Se eu souber que algum deles está correndo às 4 da manhã também, eu vou começar a correr às 2 da manhã. E se alguém correr às 2 da manhã, eu vou parar de dormir para treinar. É por essa razão que eu me mantenho no topo. A responsabilidade é toda minha, não dos meus adversários. Cara, imagina se a gente traz essa realidade para dentro da igreja. O que não aconteceria? E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre intencionalidade. Você é intencional? Eu tenho falado nos últimos sábados e é engraçado porque não tem um propósito específico pelo qual Deus tenha gerado essas palavras no meu coração, mas observando tudo que Deus tem me inspirado, sábado após sábado, eu percebi que tem uma conexão nos últimos 3 ou 4 sábados. Deus tem falado muito comigo sobre um novo tempo que a gente está entrando, de romper no sobrenatural, e eu creio que nós vamos viver isso em nome de Jesus. Eu falei sobre o poder da consciência na semana passada. Não tem a ver só com a presença que você carrega dentro de si, mas o quanto você tem consciência dessa presença que habita dentro de você. Não só com as promessas que você tem, mas com o quanto que você tem consciência dessas promessas. Também falei sobre a gente se posicionar em relação às promessas que a gente recebeu. Nem toda promessa que Deus te fez vai se cumprir. Não é porque Ele não é bom, porque não depende mais dele. Ele já liberou e no reino dos céus isso já é real. Depende de como nós vamos nos posicionar em relação à promessa que Deus fez para mim e para você. Amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado comigo durante toda essa semana sobre a importância de sermos intencionais naquilo que fazemos. Eu sempre tive uma dificuldade em entender essa questão de ser intencional, sabe? Porque eu sempre entendi ser intencional como manipular algumas situações. Por exemplo, eu estou no ministério e eu digo, estou na caminhada cristã há alguns bons anos e eu vi pessoas levantando e caindo várias vezes. Eu vi pessoas fluindo e deixando de fluir várias vezes. Eu vi pessoas rompendo e estagnando várias vezes. Eu vi pessoas que tentaram, na força do braço, criar situações para poder se promover, para poder crescer, e essas pessoas sempre foram abatidas no final. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu já vi pessoas que eram desleais, mas se faziam de amigas. Eu já vi pessoas fazendo todo tipo de coisa. E quando a palavra intencional vinha no meu coração, eu achava que ser intencional era alguém que manipulava as situações. Mas Deus tem falado muito ao meu coração essa semana. Filho, você precisa falar a essa geração sobre o poder da intencionalidade. Mas Deus, eu relutei a minha vida inteira contra isso. Como que eu vou falar sobre isso? Sabe, para mim essa mensagem é difícil porque normalmente a gente desassocia algo espiritual com algo prático. Essa mensagem é muito prática, eu preciso que você venha comigo para não perder nada daquilo que Deus quer falar. Amém? Posso contar com você? Essa semana eu estava falando com um amigo e quando a gente fala sobre questões práticas, sobre ser intencional, sobre construir o nosso chamado, sobre construir o nosso ministério, sobre construir a nossa história pautada naquilo que Deus falou pra gente, parece que a gente está fazendo na força do nosso braço. Porque a gente associa da seguinte forma: aquilo que é espiritual é subjetivo e aquilo que é intencional é algo forçado. Sabe, eu sempre rejeitei essa ideia porque eu associava isso a manipular. Mas na verdade, ser intencional significa viver com propósito e de propósito. Amém? Galera, eu tô todo sábado pregando para a juventude. E para mim é muito conflitante, cara, ver algumas pessoas durante a semana que estão aqui desde os primeiros cultos do Conexão e não romperam ainda. Eu já me cobrei muito em relação a isso. Eu perguntava, Deus, por que não romperam ainda? Será que eu não estou ministrando o que deveria? Será que eu não estou compartilhando o que está no teu coração, Deus? Será que eu não estou mostrando através das minhas atitudes como que deve fazer? Será que o problema sou eu, Pai? Mas sabe o que eu tenho percebido também? A gente já passou da primeira fase. A primeira fase é a gente entender quem você é e o que Deus tem para você. A primeira fase é quando a gente entende a mensagem da graça que diz que você não é um pecador lutando para ser santo, você não é um santo que já venceu o pecado. A primeira fase é quando você entende que você não é um miserável, pobre, cego e nu, mas agora você recebeu uma adoção e agora você é chamado filho de Deus. A primeira fase diz que agora nesse mundo nós somos assim como Ele é. E não fala mais só a respeito de um Cristo crucificado, mas agora de um Cristo glorificado. Tem pessoas que quando ouvem a mensagem, você é assim como Ele é, entendem? Ok,
então eu sou como Cristo crucificado. Não, você é assim como Jesus é. Você morreu para o pecado, mas agora você viveu para Ele. Agora você recebeu a glória dele. Essa é a primeira fase, entender quem nós somos, entender quem você é. E eu creio que a gente já entendeu isso. A grande parte daqueles que estão caminhando com a gente já entenderam isso. Nós somos filhos de Deus. Eu falei vários sábados sobre isso. E galera, outra coisa que tem a ver com a primeira parte do nosso processo, da nossa jornada, depois que a gente entende quem a gente é, a gente entende o que Deus tem pra gente. A gente então entende o que Deus tem pra eu e pra mim e pra você fazer. Eu perdi a conta dos sábados que eu já ministrei sobre chamado, sobre propósito. Eu perdi a conta do número de sábados que eu compartilhei palavras que sempre incendiaram meu coração, e eu vim incendiar o coração de alguns jovens. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação da glória de Deus. Quantas vezes já declaramos aqui nos cultos o mistério que esteve oculto por várias gerações, o Senhor desejou revelar a nós, e esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, a gente já sabe quem é, a gente já sabe o que Deus espera de nós, a gente já sabe o que a gente pode em Deus, e a minha pergunta é, por que a gente não tem experimentado isso plenamente? O que Deus falou comigo é, porque vocês sabem quem são, sabem o que podem, mas vocês não têm sido intencionais em aplicar tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que estão ouvindo. Sabe o que é ser intencional? Ser intencional é entender que há uma diferença entre aquilo que você ouve e aquilo que você aprende. Porque aquilo que você ouve se torna acúmulo de informação. Aquilo que você aprende vem através de experiências práticas. De nada adianta a gente ter uma geração que ouve muito a respeito da graça e do chamado, mas não tem experiências com Deus. E aí eu estava meditando sobre ser intencional e eu falei, ok Deus, eu quero ser alguém intencional. E o que significa então ser alguém intencional, Deus? E Deus falou comigo de 3 tipos de comportamento. O primeiro grupo de comportamento é de pessoas intencionais. E eu declaro aqui em nome de Jesus que essas pessoas intencionais vão experimentar o romper de toda boa promessa de Deus que foi liberada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. O segundo grupo são pessoas condicionais. Sabe o que é uma pessoa condicional? É quando você condiciona tudo aquilo que Deus pode fazer às circunstâncias ao seu redor. E o terceiro grupo de pessoas que eu quero compartilhar nessa noite são as pessoas casuais. Sabe o que é aquela pessoa casual? Tanto faz. Para ela, tanto faz. Então, só para a gente entender, intencional é aquele que sabe o que faz. Condicional é aquele que só faz se. E o casual é aquele, tanto faz. Se fez, tá bom. Se não fez, não tá bom. É triste falar disso, mas eu tenho visto muitas pessoas que sabem quem são, mas têm vivido como tanto faz quem eu sou. E a única explicação para a gente ver mais de um ano, pessoas que estão aqui há muito mais de um ano, não terem rompido ainda. Presta atenção, é impossível alguém que sabe quem é, sabe o que pode, se posiciona em relação às promessas, em mais de um ano não ter experimentado um romper sobrenatural de Deus. Tem alguma coisa nessa conta que não está fechando. Galera, se você está mais de um ano e não rompeu ministerialmente, se você está mais de um ano e não rompeu em relação à tua identidade de filho, se você está mais de um ano e você não rompeu em relação à tua casa, se você está mais de um ano e você não rompeu com o relacionamento com os teus pais, se você está mais de um ano e você não rompeu em nenhuma área da sua vida, com certeza você só está acumulando informações, mas você ainda não conseguiu ser intencional com aquilo que você tem ouvido todo sábado. Mas eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite para compartilhar com a gente uma verdade. E essa verdade, eu creio, vai virar um novo ciclo na nossa história. Ah, Lucas, está na pandemia, está no online. Meu irmão, meu Deus faz independentemente da crise, meu Deus faz independentemente da estação que a gente está vivendo. E eu creio que nessa noite vai marcar um novo tempo sobre a nossa juventude, se você decidir ser intencional, se você decidir se posicionar. Eu creio que nessa noite a gente vai olhar para daqui uns meses e vai falar, olha o que Deus fez desde aqueles dias do online, olha que poderoso, você viu o romper que aconteceu, você viu como fulano tá, há 6 meses atrás ele era totalmente apático, agora ele está apaixonado pela presença de Deus, cara. Tudo que ele faz prospera, tudo que ele para refletir cresce, onde ele põe a mão acontece, porque
Essa é uma promessa para todos aqueles que estão em Cristo. Aquilo que está nas suas mãos prospera, porque você está em Deus. É impossível algo ser colocado nas mãos do Pai e não prosperar. Eu digo de novo, é impossível algo ser colocado nas mãos do Pai e não prosperar, porque a essência de Deus é essa. É por isso que a palavra de Deus fala: eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. É impossível dar frutos se não estiverem enxertados em mim. Agora, da mesma forma, é impossível não frutificar se não estivermos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Amém? E na primeira parte eu quero falar sobre uma geração intencional, e eu creio que hoje vai se levantar uma geração intencional em nome de Jesus. Eu tenho orado, eu tenho buscado estudar bastante a questão de paternidade. Eu entendo que é muito difícil falar sobre paternidade se ainda não experimentei a paternidade, mas eu quero estar preparado quando chegar o tempo, sabe? Eu não sei quando vai ser, mas eu já quero ir me preparando. Todo pai, para ser pai, precisa necessariamente ter um filho. Agora, antes de você ter um filho, você é um filho também. Pai, eu sei que todos os dias eu preciso ser um filho melhor, mas desde já me ensina a ser um bom pai também. E eu vi algo em uma ministração que me marcou e tem tudo a ver com aquilo que Deus tem falado comigo essa semana. Presta atenção. Se os pais de uma geração cumprissem os propósitos de Deus, essa geração estaria muito preparada para a volta de Cristo. Eu vou repetir. Se os pais de uma geração cumprissem todos os propósitos de Deus, essa geração estaria muito próxima, estaria muito preparada para a volta de Cristo. O que esse pastor quis dizer é o seguinte: existe uma responsabilidade tão grande sobre os pais, que se de fato os pais cumprirem todos os propósitos que Deus deu para eles, a geração seguinte vai estar muito mais preparada para a volta de Jesus. Amém? Agora, a gente não tem dificuldade em julgar os erros dos nossos pais. A gente não tem dificuldade em ver o que a geração passada fez de errado. A gente não tem dificuldade de perceber. Está muito nítido o que eles erraram, onde eles erraram, o que eles poderiam ter feito melhor, o quanto eles foram ausentes talvez, está muito nítido. Agora, sabe o que me preocupa? É ver que na nossa geração a gente continua a viver com falta de propósito e sem ser intencional. Sabe o que me preocupa? Os pais de uma geração podem transformar toda a geração seguinte. Agora, Deus me falou: quem você tem liderado são os próximos pais da geração. E eu estou aqui pregando para os pais da próxima geração, galera. Se a gente tem uma média de 25, 30 anos e não tem um propósito de vida, o que esperar de uma geração que vai ser criada por nós? Vamos falar a verdade? Vamos rasgar o verbo agora. A gente pode falar o que for dos nossos pais, mas me assusta olhar para alguns de nós e ver que nós somos os pais de amanhã. Me assusta quando eu sento para falar com algum jovem, para falar de relacionamento, de namoro, de casamento, e ver que esses jovens serão os pais de amanhã. Me assusta o fato de que os jovens que nós temos liderado vão ser os pais da liderança da igreja de amanhã. Porque se não tem propósito antes de casar, não vai ter propósito depois de casar também. O estado civil não muda a forma como você conduz a sua vida. Só muda o seu estado civil, simples assim. Ou seja, se você vive sem propósito solteiro, você vai ter uma vida de casado sem propósito também. Se você casar com alguém que também não tem propósito, sabe o que vai acontecer? Você vai criar filhos sem propósito. Sabe o que me preocupa? Se a próxima geração vai ser órfã mesmo com pais vivos. Se a próxima geração vai ouvir falar de coisas que a gente aprendeu e acumulou de informação, mas na prática a gente não vai saber mostrar para eles como faz. Por quê? Porque a gente ouviu muito e experimentou pouco. A gente ouviu muito e não experimentou nada. E esses pensamentos me consumiram durante a semana. Se eu sou o pai que representa a próxima geração, e se eu me acho responsável em áreas da minha vida, eu faço o que for, por exemplo, pela Dani. Eu dou minha vida pela Dani. Eu dou a minha vida em favor do meu ministério. Eu abro mão de tudo para que Deus me use. E mesmo assim, durante essa semana eu me senti incompleto. Eu me senti incapaz, eu me senti insuficiente de acordo com as expectativas que Deus tem para mim como um pai. Que dirá alguns que nós temos liderado? Quão distante a gente está da expectativa de Deus para nós? E o que Deus falou comigo foi: filho, é justamente isso que eu estou falando com você a semana inteira. Vocês precisam ser intencionais no que fazem.
Sabe o que significa ser intencional? Significa você saber o porquê faz o que faz. Alguns poderiam perguntar, beleza, Lucas, mas você é intencional em tudo que você faz? Não. E é justamente nas áreas que eu não sou intencional, são áreas que eu ainda não tenho rompido. Sabe por quê? Porque eu não estou preparado para experimentar o romper delas. Agora, eu parei para analisar os meus últimos anos e todas as áreas que eu e a Dani paramos para nos dedicar de forma intencional, nós rompemos. Todas as áreas que nós paramos para nos dedicar de forma intencional, a gente tem experimentado o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É como se Deus falasse, filhos, eu só preciso de uma posição tua. Só isso, porque o restante eu faço com você. Você só precisa estar disponível. Às vezes a gente não está disponível para ofertar e quer experimentar romperes e milagres na vida financeira. Ué, não fecha a conta. A gente não tem alegria em poder ser leal a alguém que tem nos liderado em algo, investido nas nossas vidas, porque a gente às vezes acha que sabe mais. Que a forma que está fazendo não é legal, não está sendo legal. Ah, eu não vou responder lá, deixa o panaca falar sozinho. E acha que quando Deus sonda o nosso coração, vai fazer o seguinte, bom filho, você realmente é melhor. Vai lá no lugar dele, você filhão é top, então vai lá, faz lá, filhão. Não, Deus não se move por aquilo que a gente mostra, Deus se move por aquilo que ninguém vê. Ele olha o teu coração e se você for aprovado, você vai romper. Sabe qual é a dificuldade de sermos intencionais? Presta atenção, é que é muito fácil a gente viver sem propósito, colocando a culpa em Deus, como se tudo que fosse acontecer daqui em diante fosse fruto do acaso. Não, é o seguinte, eu estou vindo para o culto, eu estou servindo, eu estou esperando em Deus, sabe? Deus prometeu e vai fazer. E a sua parte? Você está fazendo a sua parte. Sabe, eu estou preocupado porque a nossa geração vai casar e parece a geração mais infantil que já vi. Pessoas com 30, 40 anos que são infantis. Pessoas que não têm propósito. E aí, cara, o que você fez hoje? Ah, hoje eu fiquei no game, mano. Fiquei vendo vídeo o dia todo. Fiquei não sei o quê. Pessoas com o casamento desandando e não percebem. Sempre tá tudo bem. Maridos que não se esforçam para agradar a esposa. Maridos que só procuram a esposa quando querem se satisfazer. Não preparam um jantar romântico. Não lavam uma louça para ajudar. Não ajuda. O que esperar dos nossos filhos se a nossa geração não se posiciona? Se a nossa geração só tem, desculpa a palavra, mas só tem um monte de banana. Um monte de bananão. Saiu um estudo e a maior parte dos casais que se casam com mais de 30 anos se divorcia. Sabe por quê? Porque já estão encaminhados na vida financeira, já tem as suas coisinhas, se acostumou a viver sem depender do outro e na primeira briga desistem. Falam, eu não tinha esse problema antes, eu não preciso passar por isso. Agora, quando você constrói a tua história junto, eu olho hoje para Dani e cara, eu olho para essa mulher e eu penso, não importa os problemas que vierem sobre nós, é impossível desassociar a minha história da tua. Eu não vou embora por causa de uma crise, eu não vou embora porque a gente teve um problema, não. Eu já passei por crises com a Dani que só Jesus na causa, só Jesus na minha vida. E por que isso não abalou a nossa história? Porque a gente está construindo uma história juntos. Uma geração intencional decide construir uma história junto. Ei, Conexão, eu estou chamando vocês hoje para construirmos uma história juntos, para nos levantarmos como uma geração intencional, para nos levantarmos como uma geração que vai realmente mudar a situação da nossa cidade, como uma geração que vai realmente mudar o panorama da nossa cidade. Não adianta a gente ficar lamentando, não adianta a gente ficar apontando o dedo, a gente precisa se levantar como uma geração intencional. Tudo que Deus pediu para a gente fazer já está disponível, a gente só precisa ir lá e fazer. O que eu estou vendo de gente perder tempo porque estão se tornando condicionais é absurdo. Não, eu só vou me posicionar quando tudo estiver pronto. Não, para casar tem que ter a casa própria quitada, o carro próprio quitado, quando terminar os meus estudos aí eu caso. Sabe o que você está dizendo? Que Deus só pode fazer algo na tua vida quando você preparar o cenário para Ele. É como se você dissesse, pai, depois que eu preparar tudo, pode entrar em cena. Eu imaginando Ele olhando e dizendo, eu não preciso entrar em cena. Você não precisa de mim, você já fez tudo. Galera, eu não estou falando que você tem que fazer uma loucura, eu só estou falando que a gente tem que parar de bater a cabeça e entender o porquê a gente faz o que a gente faz.
Por que você está com a pessoa que você está? Por que você está servindo na igreja? Por que você está fazendo esse curso? Por que você tem criado raízes na sua igreja local? Por que você está no trabalho que você está? Por que você trata os teus pais da forma que você trata? Por que você oferta? Por que você dizima? Porque se a gente não perceber, a gente entra no automático na vida cristã. Você consegue separar 10% do seu salário e você nem liga que isso envolve, cara, tamanha gratidão pelo trabalho que o Senhor te deu, por uma porta que o Senhor abriu. Você só vai lá e faz, você nem para agradecer. Senhor, obrigado. Eu devolvo aqui, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem me sustentado, eu devolvo aqui com todo amor, com toda a gratidão que há no meu coração. Galera, se você entra no automático, você serve e nem sabe mais por que você serve. Ou pior, você entra no automático e acha que não precisa mais tanto assim. Já sei algumas coisas da Bíblia, não preciso participar tanto. Para que eu vou participar? Para que eu vou acordar cedo? Para que eu vou lá fazer? Por que eu vou responder uma enquete para ajudar a galera a decidir um tema? Por que eu vou responder para ajudar o pessoal lá a decidir se vai fazer ou não? Por quê? Se você deixa de ser intencional, você nem sabe mais que chamado tem. Qualquer coisa tá bom. Eu tô triste de ver a nossa geração assim, cara. Pessoas que não sabem mais por qual propósito se mover. Revolução, não sabem nem o que significa. Falamos de avivamento enquanto muitos estão dormindo. E eu juro que eu queria pregar uma mensagem mais animada hoje, mas eu creio que Deus quer nos trazer alinhamento para que haja romper sobrenatural no nosso meio, e romper de verdade. Eu creio que da nossa galera, mesmo que não vejam ou não entendam, vão se levantar pastores. Eu creio que da nossa galera, mesmo que não vejam ou não entendam, vão se levantar pregadores. Eu creio que da nossa galera, mesmo que não vejam ou não entendam, vão se levantar missionários. Eu creio que da nossa galera, mesmo que não vejam ou não entendam, vão se levantar os pais da próxima geração. Agora, vocês precisam ver em mim também coerência. Vocês precisam ver em mim intencionalidade. Porque não tem como eu falar de revolução se eu não tivesse sido revolucionado primeiro. Não tem como eu falar de avivamento se eu não estiver queimando por Deus. Não tem como eu falar de propósito se a minha vida estiver de qualquer forma. Eu quero falar sobre uma geração intencional, uma geração que sabe o que faz, sabe o porquê faz. E eu quero dar o exemplo de alguém que foi intencional, e o nome dele é Jesus. Você sabia que Jesus foi intencional em tudo que ele fez, em tudo que ele faz? E eu separei algumas passagens e eu quero compartilhar isso com vocês, galera. Olha que interessante, olha o que diz Mateus 21:1. Mateus 21:1 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e traguem-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. E olha que interessante o que está falando aqui. Isso aconteceu para que. Quando a palavra diz isso, aconteceu que. Isso aconteceu para que. Significa que existe um propósito específico para isso. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que eu sou o rei, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho de cria de jumenta. Jesus pega os seus discípulos, pega 2 deles e diz assim: vai lá e traz uma jumenta para mim que nunca foi montada. E eu imagino os caras perguntando assim, olhando pro outro: mano, por que isso? Sabe, o pessoal nem sabe o que está fazendo. Porque nem sempre a gente entende o propósito e quer questionar o propósito. A gente fala assim: tá bom, Senhor, por que uma jumenta que nunca foi montada? Me explica. A gente está andando a pé até agora. Não dá para você entrar na cidade a pé? Não, eu quero uma jumenta que nunca foi montada. Tá bom, Senhor, onde a gente vai encontrar uma jumenta que nunca foi montada? E ele disse: onde? E no versículo seguinte diz o propósito pelo qual Jesus fez isso. Isso aconteceu para que se cumprisse a promessa feita pelo profeta. Galera, você sabe quando Jesus começou a ser visto pelo povo como de fato o Messias?
quando tudo aquilo que havia sido profetizado a respeito do que o Messias faria começou a ser feito por Jesus. As pessoas começaram a olhar na Escritura, na palavra de Deus, e viam, peraí, a palavra diz que o Messias vai vir montado numa jumenta, e está ali na frente de Jesus vindo numa jumenta. Não, peraí, os profetas diziam que ele viria de cidade tal e ele veio de lá. Os profetas falaram que ele faria isso e está acontecendo isso. Galera, tudo o que Jesus fez foi intencional para que se cumprisse aquilo que havia sido dito ao seu respeito. A palavra de Deus diz, isso aconteceu para que, ou seja, tudo o que Jesus fez, tudo onde Jesus pôs a mão foi intencional para que se cumprisse o que ele havia dito, o que havia sido dito a seu respeito. Só que durante o processo tem coisas que Deus direciona para a gente e a gente às vezes não entende o porquê. Só que 2000 anos depois tudo isso faz sentido. Olha que interessante, Mateus 13:34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por palavras. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Talvez alguns pudessem também dizer, Senhor, por que você fala através de parábolas? Porque assim foi profetizado. E eu estou cumprindo aquilo que está escrito ao meu respeito. Jesus é intencional em tudo o que faz. Mateus 3:13 diz, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Galera, o Criador estipula qual é o propósito da sua criação. Henry Ford, quando criou o carro, não perguntou para o carro qual o propósito que ele teria. Santos Dumont, quando criou o avião, não perguntou para o avião qual o propósito ele teria. O Steve Jobs, quando desenvolveu o iPhone, não perguntou para a Siri qual o propósito ele teria. Todas essas coisas foram criadas por um propósito específico e assim nós também, porque o Criador decide e a criação descobre. Você foi chamado para coisas maiores, você foi chamado para romper nas áreas da sua vida, você foi chamado para fazer muito além do que os seus sonhos dizem que você pode ir. Você foi chamado por Deus. E quando a gente entende isso, você entende que todas as coisas foram criadas com um propósito específico. Eu creio então que no nosso meio vão sair os próximos pastores, os próximos missionários, os próximos CEOs de empresas que vão estar na frente das grandes multinacionais. Eu creio em nome de Jesus. E assim nós somos também, porque a criação decide, a criação descobre. Galera, sabe o que significa ser intencional? Significa que você não vai parar no momento que você apenas descobre para que foi gerado. Porque tem muita gente que já descobriu por que foi gerado, mas isso não trouxe transformação nenhuma. Porque não tem a ver em você descobrir o propósito, mas tem a ver em você se lançar nesse propósito. Tem a ver em você se jogar nesse propósito. Tem uma diferença entre visão e ação. Se a gente só tiver ação, mas não tiver a visão do propósito, se a gente só tiver a ação, a gente só faz, a gente é ativo, a gente corre, mas não tiver visão do propósito, sabe como a gente será lembrado? A gente vai ser lembrado como aqueles que correram atrás do vento. A gente vai ser lembrado como aqueles que correram demais e não chegaram a lugar nenhum. A gente vai ser lembrado como aqueles que falaram muito de coisas que Deus poderia fazer, mas nunca experimentaram. Se a gente só tiver visão, mas não tiver ação, corremos um grande risco de nos tornar invejosos. Sabe por quê? Porque quem tem visão, mas não tem ação, vai olhar para quem está do lado e vai falar assim, eu tenho as mesmas promessas que ele tem, eu tenho o mesmo chamado que ele tem, mas não está acontecendo comigo. É porque você entendeu o propósito que tem e não fazer nada para que ele se cumpra, meu irmão, minha irmã, não adianta. Sabe como vão ser lembradas as pessoas que têm visão, mas não têm ação? Vão ser lembrados como aqueles que tinham tudo para romper, mas não fizeram nada, mas não aconteceram. Você já conheceu alguém assim? Já pensou? Não dá para entender fulano, cara. Ele tinha tudo para romper. O cara falava de Jesus, mano, todo mundo parava para ouvir, o cara tinha autoridade, o cara evangelizava, mas agora tá parado, sumiu. Tem muita gente que tem visão, mas ações não caminham junto com a visão.
Agora existe também um grupo de pessoas que tem visão e tem ação. E esses serão lembrados como aqueles que impactaram o mundo. Esses serão lembrados como aqueles que revolucionaram o mundo. A palavra diz que quando Paulo e Silas chegaram a uma daquelas cidades, cara, começou a se espalhar notícias pelas cidades. E a notícia era: chegaram aqueles que estão impactando cidades, chegaram aqueles que estão revolucionando cidades. É assim que as pessoas vão se falar de você se você for intencional naquilo que você faz. Porque Paulo, Silas, os apóstolos, a igreja, eles tinham visão do que o evangelho estava propondo para eles, mas eles tinham ação também. Eles tinham visão, mas eles iam lá e faziam. Você sabia que a palavra, da forma que a gente tem hoje, da forma que a gente conhece, ela demorou em média 250, 300 anos para ser conectada. E aí então a gente ter acesso ao Novo Testamento. Sabia disso? Sabia que o povo que viveu no Novo Testamento, sabia que o povo que escreveu o Novo Testamento com a sua própria vida não teve acesso àquilo que eu e você temos? E a gente lê a respeito da história deles. É porque eles não estavam escrevendo, eles estavam vivendo aquilo que eles estavam escrevendo. 200 anos se passaram e gerações seguintes começaram a ler aquilo que eles estavam fazendo. De que forma a gente vai ser lembrado? O que a geração futura vai falar daquilo que a gente tem vivido? Cara, nós somos a geração que mais tem liberdade. A gente tem tanta liberdade em diversos aspectos. A gente tem liberdade na liturgia, na linguagem do culto, na forma de cultuar. E cara, a gente tem tanta liberdade que isso tem feito a gente ver tanta aberração também. A nova contracultura vai ser você ser centrado. Porque a gente está se acostumando com liberdade demais, mas liberdade sem propósito é entretenimento. Liberdade sem ser intencional é perda de tempo. Quantos aqui podem declarar que são livres? Aleluia, nós somos livres. Agora, quantos querem ser intencionais em tudo aquilo que Deus prometeu? Quantos de fato querem se levantar e falar: Pai, cumpre em mim as promessas que o Senhor me fez, me mostra o que eu preciso agir, me mostra os lugares que eu preciso ir, me mostra aquilo que eu preciso fazer. Pai, me mostra a mulher, o homem que o Senhor se alegra que esteja ao meu lado, me mostra qual o trabalho que o Senhor quer me colocar, me mostra que tipo de família que o Senhor quer que eu construa, me mostra qual tipo de servo o Senhor quer que eu seja. Me mostra, Pai. Nos mostra, Pai, porque não queremos apenas acumular informação, queremos ser intencionais em tudo aquilo que o Senhor tem pedido para ser. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero ser lembrado como aquele que cumpriu todo o bom propósito de Deus, todo o bom propósito estabelecido do céu sobre a terra. Uma geração intencional, galera. Uma geração que sabe o que faz e o porquê faz. Jesus era assim. Mas também existe uma geração condicional. Olha que frase incrível do Tim Keller. Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem ao mundo. Porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Galera, Jesus foi uma ameaça a todo o sistema político, religioso e cultural da época. Meu irmão, você não está entendendo. Quando Jesus chegou, já existiam religiões fortíssimas. Existiam impérios, cara, impérios poderosíssimos. Existia uma cultura muito forte onde Jesus chegou. Mas a despeito de tudo que existia, cara, Jesus afetou toda a história da humanidade, porque Jesus não era condicional. Jesus não esperou que os cenários fossem favoráveis. Jesus transformou os cenários ao seu redor. Jesus mudou a história ao seu redor. Tinha a política forte, eu mudo isso. Tinha os impérios, eu mudo. Ele mudou tudo, ele transformou os cenários ao seu redor. Galera, falamos tanto sobre fé que é capaz de mover montanhas, mas às vezes um cenário paralisa a gente. Para você ter um ambiente de trabalho pode paralisar. Uma vez um cara veio falar para mim: estou pensando em sair, eu sou o único crente lá, o ambiente é pesado. Ok, e você acha que você está lá por quê? Se você sair, as pessoas vão ouvir falar de Jesus como?
Seja intencional e não condicional, porque é muito fácil você ter fé quando está tudo bem, é muito fácil você ter fé quando o cenário ao seu redor é promissor, é muito fácil você ter fé quando as contas estão pagas, é muito fácil você ter fé quando os teus pais te tratam bem, é muito fácil você ter fé quando parece que tudo está bem. Galera, difícil é você ter fé quando tudo ao teu redor diz que não. Galera, difícil é ter fé quando tudo ao teu redor está desmoronando. Galera, difícil é ter fé, mas você sabe quem você é, quem te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Uma geração que não é condicional, que não está nem aí para circunstâncias ao seu redor, que não está nem aí para o que tem se levantado. Por quê? Eu não vivo de acordo com as circunstâncias ao meu redor, eu vivo de acordo com a convicção que tem me movido. Eu sei quem me guarda, eu sei quem me guia, eu sei quem me move, eu sei quem me gerou, eu sei quem me prometeu e eu sei que Ele é fiel para cumprir. Galera, quando a gente está no mar, o que pode afundar a gente não é a quantidade de água ao nosso redor, mas a quantidade de água que a gente permite que entre no nosso barco. A gente está num mundo que a palavra de Deus diz, jaz no maligno. A gente está no meio de uma sociedade que nunca foi tão deturpada. A gente está no meio de uma sociedade que nunca foi tão distorcida. Esses dias eu fui no mercado e eu vi um molequinho. Cara, esse moleque devia ter uns 12 anos. E ele virou pro pai e falou, ô pai, eu quero ter um iPhone 12. Esse aqui não dá mais. E era um grande, eu achei que era, acho que era um Plus lá. E eu fiquei, mano, what? Que? Outro dia eu vi um vídeo de um psicólogo contando uma experiência que ele teve com um pai que é amigo dele. E esse pai disse, cara, meus filhos acabaram de chegar da Disney, você não quer ir lá comigo pegar eles no aeroporto? E o psicólogo falou, claro, vamos lá, eu vou. E ele disse, eu vou para dar um amparo, porque esse pai não tem a ideia da expectativa que ele está e da realidade que ele vai encontrar quando vê os filhos. E não deu outra. Esse pai dizia no carro, cara, os meus filhos devem estar muito felizes, mano. Eu consegui levar eles pra Disney com tudo pago, a gente conseguiu dar um dinheiro bom pra eles, eles compraram as coisas que eles quisessem comprar lá. E quando eles chegaram no aeroporto, os 3 filhos vieram arrastando um monte de mala e falaram, e aí pai, tudo bom? E o pai todo animado, filho, como foi a viagem? Me conta tudo. E o filho respondeu, legal. Filho, como assim legal? Vocês estão há 15 dias na Disney, me fala aí como foi. Pai, foi legal, não enche o saco. Foi legal, você já sabe como é. E o pai ficou todo sem jeito e perguntou, e aí, compraram alguma coisa pra mim, pra sua mãe? Pô pai, nem lembrei. E aí esse psicólogo fala que eles voltaram o caminho todo no silêncio. E depois esse pai chegou pro amigo totalmente desolado. E aí, o que você tem pra me dizer? E o psicólogo disse, o que eu tenho para dizer é que os seus filhos não têm pai, porque eles são frutos daquilo que você tem feito com eles. Eles não têm limite, eles não têm honra, eles não celebram aquilo que você faz, porque tudo vem na mão deles. Galera, nós somos essa geração, vamos ser sinceros. Nós temos acesso a coisas que os nossos pais nunca tiveram. A gente tem acesso a coisas que os nossos pais nunca acharam que pudessem estar disponíveis para eles. Mano, os nossos pais não tinham celular. Os nossos pais, eu lembro, quando começou esse negócio de acesso à internet, os nossos pais não tinham isso. Já pensou, velho, como ia ser? E por mais sacrificado que o seu pai e a sua mãe possam ser, você teve acesso e comodidade que os seus pais com certeza nunca tiveram. Porque todo o intuito do pai é dar para os filhos aquilo que não tiveram em casa. Isso é na natureza do pai, a gente se move assim. Agora a grande questão é, como a gente lida com os presentes que o nosso pai tem nos dado? Como a gente lida com tudo que Deus tem derramado sobre nós, sábado após sábado? Como a gente lida, cara? Como a gente lida, chorar num culto? E aí, o que isso tem gerado transformação? Sentir a presença de Deus num culto e aquilo não mudar a tua semana, e aquilo não fazer você se posicionar. Como a gente lida com isso que a gente tem recebido do Pai? Como a gente lida com tudo que a gente tem ouvido aqui a respeito? Se a gente for condicional, a falta de algumas coisas que a gente acha que são importantes vão fazer com que a gente pare no meio do caminho. Tem jovem desistindo de um projeto com Deus porque recebeu um não de Deus. Tem jovens desistindo de um casamento santo porque não conseguiu se segurar. Tem jovens desistindo de propósito chamado por coisas fúteis, por coisas que não têm o menor sentido. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Galera, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida.
Eu li um texto que dizia, eu estou morrendo, e eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas. O texto dizia, não estou morrendo. O texto dizia, eu estou morrendo porque o dia de hoje não volta e eu tenho um dia a menos do que eu tinha ontem. Eu estou morrendo porque meus filhos vão ter um dia a menos comigo do que tiveram ontem. Eu estou morrendo porque o tempo está passando e meu chamado amanhã vai ter um dia a menos do que teve hoje. Os propósitos que eu tenho para cumprir, aquilo que Deus me chamou para fazer, amanhã vão ter um dia a menos. E essa percepção de que o tempo passa rápido e aquilo que eu vou viver amanhã está sendo construído hoje, faz com que a gente não seja condicional. Eu não estou nem aí para as desculpas, eu não estou nem aí se as circunstâncias não estão sendo favoráveis, porque eu carrego dentro de mim uma promessa, e uma promessa não depende se tem algo, se tem culto, se tem Covid, uma promessa depende de Deus, e Ele já determinou, Ele já declarou. Eu não estou nem aí se as pessoas ao meu redor não acreditam em mim, porque eu sei quem acreditou em mim antes de todas as coisas ao meu redor existirem. Eu não estou nem aí se as circunstâncias econômicas não são favoráveis, não é o mercado que me rege, são as promessas de Deus que me regem. Só que a gente fala disso e não consegue viver isso, cara, colocar isso em prática, e isso é real. Evangelho não é autoajuda, Evangelho é poder de Deus, Evangelho é poder de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. Eu não vou vir aqui ficar falando para você, vai dar tudo certo, vai ser assim, se você não for intencional naquilo que você faz, se você não der a sua cara, se você não der a sua vida em sacrifício daquilo. Evangelho não é autoajuda, Evangelho é poder de Deus para transformar toda a história, para transformar toda a história da tua casa, para mudar a tua vida, para mudar o teu relacionamento, para mudar o teu casamento, para mudar a tua casa, para mudar o teu filho, para mudar tudo ao seu redor, para mudar tudo. Evangelho é poder de Deus para mudar tudo. Tem algumas situações da minha vida que eu não sei como eu vou resolver. Tem algumas situações da minha vida que eu não sei o que eu vou fazer. Mas a melhor coisa é poder deitar a cabeça no travesseiro e descansar. E saber que Ele está cuidando. Mas a melhor coisa que eu posso fazer é poder descansar e ainda ter a possibilidade de gerar sonhos. A melhor coisa que eu posso fazer é poder descansar num Deus que só diz para mim, faz, o resto eu faço. Como que é isso, Lucas? É poder experimentar um Deus que cuida de mim. É experimentar um Deus que foi além da informação que eu tinha a respeito que Ele era um Deus que cuidava. Eu mesmo experimentei um Deus que cuida. E quando você experimenta um Deus não de ouvir falar, mas de realidades, tudo muda. E cara, eu posso experimentar o cuidado dEle, eu posso experimentar a provisão dEle, eu posso experimentar a cura dEle, eu posso experimentar o milagre dEle. E tem muita gente rejeitando o cuidado de Deus porque não está disponível nem para experimentar o cuidado de Deus. A primeira crise, você já quer fugir. O primeiro problema, você já desiste. A primeira situação adversa, você já para. Uma geração condicional tem se frustrado com o Evangelho, porque espera do Evangelho algo que o Evangelho nunca prometeu. O Evangelho não tem a ver com conforto, o Evangelho tem a ver com propósito. Os profetas, morriam por perseguição na época de Jesus. Já falei isso aqui também. Na nossa época, a gente está morrendo porque a gente está correndo atrás de reconhecimento. Na nossa época a gente está morrendo porque a gente quer ser melhor que o outro. Sabia que teve um momento na minha vida que eu parei para perceber que o que me movia, a intenção que me movia em fazer muitas coisas não era a intenção que agradava a Deus? Porque a gente começa a ficar em busca de aceitação. Eu comecei a pensar, a minha pregação hoje tem que ser melhor que foi do sábado passado, sabe? A palavra que eu for ministrar precisa ser melhor, precisa ter mais poder. Se eu for falar uma palavra, tem que ser uma palavra que a galera fique uau. A pergunta que Deus me fez foi, você está sendo movido por um propósito? Ou você está preocupado em impressionar as pessoas com aquilo que você faz? Uma geração condicional é aquela que se move pelas circunstâncias ao redor.
É estranho ver o número de movimentos sendo criados todos os dias por pessoas que não construíram histórias nem na sua igreja local e querem alcançar as nações. É estranho perceber pessoas que têm se preocupado mais com a história que passam para os outros do que a história que vivem entre um post e outro. É estranho ver o quanto o virtual afeta a nossa rotina a ponto de transformar literalmente a forma como a gente lida com o outro e principalmente a forma como a gente lida com nós mesmos. É estranho ver uma geração que acreditou que é possível mudar o mundo sentado. É estranho ver uma geração que acreditou que é possível mudar o mundo do sofá. Cara, existe vida real fora da tua timeline. Existe gente morrendo aí fora esperando você se relacionar em relação ao teu chamado. Existem nações esperando você se posicionar para que elas possam ouvir da tua boca o que Deus é capaz de fazer. Existem pessoas que estão esperando você fluir naquilo que Deus já liberou sobre você. Do que adianta crer que Deus cura se você não tem fluído para ser um canal de cura para quem está morrendo do teu lado? Do que adianta saber que Deus é um Deus que salva se você não está preocupado com o perdido? E você percebe que o nosso sábado ainda não está lotado de gente na igreja. Você percebe que o nosso sábado ainda poderia ter mais gente aqui. Do que adianta queremos começar a fazer movimentos de evangelismo se não conseguimos trazer uma pessoa para a igreja? Do que adianta falarmos de revolução se a tua casa não conhece a revolução que você manifesta todos os cultos? Do que adianta acreditarmos numa mentira que a gente vai mudar o mundo se a gente não move nenhuma pena? Não tem a ver com aquilo que a gente publica e posta, galera. Tem a ver com aquilo que a gente está se tornando no Evangelho. Eu já tive a oportunidade de fazer missões e essa é uma área que não apenas humaniza a gente, mas também nos aproxima do propósito que Deus tem pra gente. E certa vez eu ouvi um testemunho de um grupo de pessoas que foi fazer missões na Bolívia e eles ficaram na casa de um pastor que era muito simples. E um dia eles foram fazer o jantar e falaram: pastor, chama os seus filhos, a sua esposa, nós vamos jantar juntos, pastor. A gente vai comprar lá um rango da hora. E o pastor virou para eles e disse: não, a gente já está satisfeito, obrigado. Não, pastor, a gente faz questão. Não, pode ficar tranquilo, a gente já está satisfeito, muito obrigado. Naquela mesma noite de madrugada, essas pessoas ouviram barulhos na cozinha e quando foram ver, era o pastor e os seus filhos se alimentando do resto do jantar. Ele tinha vergonha de falar para aquelas pessoas que eles não tinham o que comer. E quando a gente se depara com realidades como essa, e realidades que eu vi, por exemplo, na Romênia, quando a gente foi lá, e você se depara com realidades como essa que eu acabei de contar também, e você olha para uma igreja como a nossa e você fala: Deus, o que eu estou colocando como desculpa para não romper naquilo que o Senhor me chamou? Deus, quais as condições que eu estou colocando entre o teu chamado e aquilo que eu preciso fazer, Pai? Pai, o que eu tenho dito que é um limitador para mim? Será que o limitador para mim são de fato as coisas que eu tenho colocado como desculpa? Será que eu tenho limitado o que o Senhor deseja fazer em mim, Deus? E eu acredito que todo mundo tem que passar por uma experiência como essa, para você perceber que tem muita gente que não está colocando nada como limitador entre a vontade de Deus e o seu presente. Pessoas que não têm nada e rompem e fluem. Cara, eu tenho uma experiência. Eu tava com a Dani, velho. E a gente recebeu o testemunho depois. Mano, a casa da pessoa era... Sério, eu nunca tinha visto aquilo. Era uma região muito pobre. A gente foi evangelizar ciganos na Romênia. E, mano, eu vi aquela mulher recebendo uma oração. E ela é tão convicta de que Deus ia curar ela. Tão convicta de que Deus ia mudar a história dela. Algumas semanas depois a gente recebe a notícia de que ela tinha sido curada. O que eu tenho limitado, velho? Em nome de Jesus, nessa noite eu quero declarar que nós não seremos uma geração condicional. Amém. E para terminar eu quero falar sobre aqueles que são casuais. Sabe o que é uma pessoa casual? Uma pessoa que tanto faz. Tanto faz, é uma pessoa que está sempre... Sabe o modo aleatório?
do Spotify, do YouTube, você coloca lá modo aleatório. Tanto faz o que tocar. Tem pessoas que vivem assim, no modo aleatório. Pessoas que colocam no modo aleatório estão dizendo pro sistema do celular, do computador, tanto faz o que você for tocar. Pra mim tá bom qualquer coisa. Pode ser engraçado, cara, mas tem muita gente vivendo assim. Tanto faz. O que acontecer tá bom. Pessoas não intencionais constroem histórias sem propósito. Deus é intencional em tudo que faz. Se você quer romper na sua vida, você precisa ser intencional. Eu quero ver a gente romper, galera. De verdade, eu quero ver a gente romper. Eu quero ver você romper. Deus tem me abençoado demais. A minha casa, a minha família, o meu ministério. A gente tem vivido coisas incríveis em Deus. Mas ei, o que eu sempre tenho falado, Deus tem mais. Tem muito mais. Você pode se alegrar comigo com tudo aquilo que a gente tem vivido, com todas as pessoas que têm sido alcançadas, com tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Você pode se alegrar comigo. Você pode se alegrar porque a nossa igreja tem vivido um romper em Deus. Você pode se alegrar porque a gente tem vivido coisas novas em Deus. Você pode se alegrar porque mesmo no meio da pandemia a gente tem crescido. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado. Você pode agradecer isso, você pode se alegrar comigo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que vai ser incrível para mim de verdade? É quando aquilo que a gente estiver vivendo aqui estiver reverberando de tal forma que vocês comecem a viver as mesmas coisas. Vocês serão os pastores de amanhã, vocês serão os pregadores, os missionários. Eu quero que vocês experimentem experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero que vocês experimentem testemunhos sobrenaturais com Deus. Eu quero ouvir de vocês testemunhos de vocês dizendo: Lucas, Dani, eu rompi nessa área. Lucas, Dani, eu não tinha como sair dessa situação, mas olha o que Deus fez. Lucas, Dani, os meus pais não brigam mais. Lucas, Dani, nós vamos nos casar. Lucas, Dani, eu vou fazer missões. Lucas, Dani, eu vou me levantar, eu quero pregar, eu quero me desenvolver no meu chamado. E galera, eu não estou falando de coisas que podem acontecer, eu estou falando de coisas que eu já experimentei, eu estou falando de coisas que eu tenho experimentado, mas a maior alegria da minha vida vai ser quando vocês começarem a experimentar o mesmo, quando vocês forem chamados para pregar em algum lugar, quando vocês forem chamados para fazer alguma coisa, alguma missão na África, alguma missão em outro país, ou mesmo na nossa cidade. E cara, eu lembro de pessoas que eu e a Dani já ajudamos e hoje estão rompendo. Um menino que tinha problemas com a sua sexualidade hoje está planejando casamento. Pessoas que alguns anos atrás estavam chorando pra gente porque não conseguiam vencer, não conseguiam ser curadas. Hoje essas mesmas pessoas são canais de cura para quem precisa vencer. E galera, essa mensagem não é para que você se sinta abaixo do que você é. Essa mensagem é para que você se posicione à altura de quem você é. Essa mensagem não é para que você se sinta abaixo do que você é. Essa mensagem é para que você se posicione à altura de quem você é. A gente não é condicional. Ou seja, a gente não espera as circunstâncias melhorarem. A gente não é daqueles que ficam olhando para trás. A gente não é daqueles que ficam no meio do caminho. Nós somos aqueles que entenderam a promessa que Deus estabeleceu sobre nós. E nós vamos viver cada uma delas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Crônicas, eu finalizo com isso. 1 Crônicas diz que Davi olhou para a arca e ele viu que a arca de Deus estava numa tenda improvisada e ele sentiu que ele precisava ajudar. E cara, eu estava lendo um pouco sobre a história de Davi e fizeram um levantamento e viram que Davi ofertou sozinho da sua riqueza pessoal a quantidade equivalente a mais de 14 bilhões de dólares. Só a oferta pessoal dele. E sabe o que me constrangeu quando eu li sobre isso? Depois que toda a riqueza estava lá, disponível, Davi reúne o povo para orar e apresentar a oferta que eles tinham levantado ao Senhor. E sabe o que Davi diz depois disso? Senhor, teu é o reino, tu é a glória, tu é a majestade. É teu, Pai. É tudo teu, Pai. Nos céus, na terra, debaixo da terra, tudo que possuímos é teu. E ele diz o seguinte: quem sou eu e quem é o meu povo para agir generosamente diante do Senhor? Sabe o que Deus falou comigo quando eu li essa passagem de Davi? Você só tem alegria para oferecer para Deus qualquer coisa se antes disso você tiver oferecido o seu coração para Ele.
Você nunca vai conseguir entregar para Deus o teu futuro se você não entregou o teu coração primeiro. Você nunca vai conseguir entregar para Deus o teu namoro se você não entregou antes para Deus o teu coração. Você nunca vai conseguir entregar para Deus os teus sonhos se você não entregou o teu coração primeiro. Você não vai conseguir entregar algo para Deus se você não entregar o teu coração primeiro. Porque tudo aquilo que nos impede de se doar para Ele significa que, na verdade, o nosso coração é nosso. E eu quero te convidar em nome de Jesus. Você que quer ser intencional, cara. Você que quer mover o sobrenatural. Você quer entregar tudo. Você quer agradecer a Deus, você quer romper, você quer entregar o teu coração para Ele, declarando que tudo o que Ele te chamou para fazer, você vai viver. Você que quer romper na sua vida, você que quer viver promessas de Deus, você quer viver o sobrenatural de Deus, eu quero te convidar a orar junto comigo nessa noite. Em nome de Jesus, cara, para tudo que você estiver fazendo agora, deixa teu celular de lado um pouco, deixa a voz do teu Pai falar o teu coração agora. E eu creio que Deus tem falado com pessoas nessa noite. Falado, filha, eu te amo tanto. Eu tenho tantas promessas para você. Se joga na minha promessa. Se joga naquilo que eu disse para você. Eu só preciso de uma atitude tua, filha. Galera, eu perdi a conta de quantas vezes eu já quis desistir, sabe? Porque dá vontade, você fica desanimado, você vê algumas coisas, você fala, nossa, pra que continuar então? Mas a gente não pode se mover por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente acha. A gente tem que se mover por aquilo que Deus fala. E nessa noite eu quero orar por você que deseja ser alguém intencional. Você que deseja se levantar como uma pessoa que quer buscar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero fazer uma oração junto com você, mas antes eu quero cantar um refrão de um louvor. E quando eu estiver cantando esse refrão, você tem a oportunidade, cara, de falar com Deus. E depois eu quero orar junto com você. Eu quero ministrar algumas coisas sobre a sua vida. Eu sei que essa mensagem não foi mais animadora possível, mas eu quero que você saia daqui consciente, entendendo aquilo que Deus tem sobre você, mas o quanto você precisa se posicionar em relação a isso. Então, em nome de Jesus, faça a sua oração, fala com Deus. Fala aquela área que mais tem tocado no seu coração. Aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa romper na sua vida. Comece a orar e falar, Deus, eu vou me envolver mais na igreja. Eu vou trabalhar, eu vou buscar pessoas, eu vou mudar a realidade da minha casa. Comece a declarar palavras que você sabe que precisam mudar na tua vida. Comece a declarar no teu coração. Eu quero orar com você, mas seja intencional. Comece a falar para o teu pai aquilo que você sabe que precisa mudar. Comece a falar para o teu pai aquilo que precisa ser arrancado da tua vida. Comece a falar para o teu pai aquilo que precisa mudar na tua casa, no teu relacionamento. Comece a falar para o teu pai. Seja intencional. Depois de tudo que você ouviu, seja intencional. Seja intencional e comece a falar a Ele. Comece a romper aí na sua casa. Onde você estiver, comece a romper em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Diga isso a ele. E agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Se você puder, declare isso. Deus, eu não vou desistir. Deus, eu não vou parar. Deus, eu não vou desistir. Deus, eu não vou parar. Tem um plano maior para mim. Eu aceito o teu plano. Eu aceito o teu propósito. Eu digo sim em nome de Jesus, Pai. Eu digo sim. Eu digo sim à intencionalidade do meu coração, Pai. Eu digo sim ao chamado que o Senhor me deu. Eu digo sim ao propósito da minha vida, Deus. Eu digo sim àquilo que o Senhor tem me chamado para fazer, Pai. E Deus, eu creio que eu vou receber mensagens essa semana, Pai. Nós vamos viver milagres essa semana, Deus. Pessoas que vão falar, Lucas, eu quero fazer isso. Eu quero ajudar nisso. Eu quero que a gente tenha isso. Eu quero que a gente vá além. Eu creio que Deus vai levantar pessoas que essas pessoas sabem quem são, Deus. Essas pessoas sabem quem são. Tem tanta pessoa com tanto chamado, com tanto propósito, com tanta vida de Deus dentro de si, que não imagina o poder que há nela. Não imagina o quanto essa pessoa vai sacudir o inferno com o chamado que Deus chamou ela para fazer. Deus, então, em nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo. Abre os nossos olhos, Pai. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Deus. Permita-nos entrar no lugar não só de compreensão, mas de resposta à Tua Palavra, de atitude à Tua Palavra. Nós clamamos pelo Teu auxílio, Espírito Santo. Você que é chamado do Espírito da Verdade, você é chamado daquele que nos guiará a toda a verdade. O propósito não era só entendê-la, mas obedecê-la, colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. E nós sabemos que uma vida cheia do Espírito Santo é marcada pela obediência. E nós clamamos, Deus, pela Tua ação em nossas vidas. Nós queremos renovar hoje o nosso compromisso contigo, Pai, de viver sobre o Teu senhorio, de viver sobre a Tua palavra, a Tua voz, os Teus comandos, Deus. Nós nos arrependemos de toda desculpa, Pai, de todo limitador que a gente colocava, de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Pai. Nós queremos viver algo diferente a partir de hoje. Marca esse dia, Deus. Nós não vamos sair desse lugar, desse culto, debaixo de culpa ou de condenação, porque nós nos colocamos debaixo do Teu sangue, Jesus, em arrependimento e também em fé, Deus. Nós clamamos, nós não só clamamos, mas recebemos o Teu perdão nessa noite, Pai. Nós oramos por recomeços, nós oramos por um novo zelo, não o zelo da religiosidade, Deus, mas o zelo de Te agradar, de Te honrar, de fazer com que o Teu senhorio seja manifestado dentro de cada vida, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar nessa noite a dar um passo.
Você que ouviu essa mensagem, você que recebeu algo de Deus essa noite, se Deus está falando com você, eu quero te convidar a dar esse passo natural, um passo de fé talvez, mas um passo que vai te levar para o sobrenatural de Deus na sua vida. E em nome de Jesus eu convoco uma geração intencional, uma geração que é apaixonada pela presença de Deus, uma geração que ama a verdade de Cristo. E se esse é você, eu quero fazer uma oração junto com você. Se você quiser se manifestar aí e dizer: Lucas, eu quero fazer parte dessa geração intencional, você tem total liberdade. Mas eu creio que todos nós precisamos dessa oração. Todos nós precisamos disso. Então, se esse é você, curva a sua cabeça e vamos juntos fazer essa oração, pedindo a Deus para que mude a nossa realidade e passamos a ser pessoas intencionais. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu sei que não é a palavra mais animadora, a palavra mais gostosa de se ouvir, mas é a palavra que transforma, Deus. É a palavra que traz transformação ao nosso entendimento e ao modo que vivemos, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida, Deus, que está agora com essa cabeça baixa, entendendo as áreas que precisa melhorar, entendendo as áreas que precisa ser intencional. E Deus, eu oro em nome de Jesus, para que essa pessoa se levante no teu nome, Deus, e que nada que venha sobre ela seja capaz de impedir o teu agir, de impedir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós queremos ver os testemunhos, o chamado de cada um sendo aflorado, dando frutos, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa geração, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos leva a viver plenamente aquilo que o Senhor sonhou para os nossos corações. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar isso? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, galera. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você possa receber essa palavra, essa ministração. Isso ficar guardado no seu coração. Precisamos ser intencionais. Intencionais. Chega de uma geração que fica de braço cruzado. Chega de uma geração que só fica falando, declarando. Nós somos a geração que vai viver. Nós somos a geração que vai manifestar o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.